Opa, agora sim, agora vai, hein? Então vamos para mais um vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre atributos, propriedades e visibilidade aqui na hora de construir nossas classes, tá? Na hora de montar elas. Então, antes da gente ir para o projeto mesmo, onde a gente vai fazer alteração, vamos usar aqui essa solução Simple Test. Eu vou criar uma classe, adicionar aqui class, e a gente vai incluir uma classe, eu criar uma de cliente, criar produto, só para a gente testar aqui. Então, essa classe produto, ela vai ter algumas características que identificam esse produto. Ela vai ter o ID, vai ter a descrição e vai ter o preço. Tá? Então, a gente vai criar aqui as propriedades, a gente já tem, criou em outros exemplos. Tem aqui o ID. Vou criar aqui uma descrição. E, por fim, um preço. Preço do produto. Então, vai ser um double, que é decimal, né? Valor. Preço. Beleza. Quando eu crio uma propriedade dessa forma, você vai ver que aqui na frente eu tenho o get e set. Então, o get é um recurso que eu tenho para poder retornar o valor dessa propriedade. O set, por sua vez, eu uso ele quando eu quero armazenar, setar um valor para essa minha propriedade. Tá? Do jeito que ele está público, eu consigo fazer isso em qualquer momento no meu objeto. Então, se a gente pegar aqui na classe Program, vamos fazer um teste aqui, nos montar um outro método. Static void valida propriedades. Então vai ser esse nosso teste. Aqui a gente vai criar então um objeto dessa classe produto, chamado de produto, aqui original. E eu já vou instanciar ele na mesma linha, tá? Vou dar um new produto. Vamos fazer a chamada dele aqui no main também, só para já conseguir validar. Vamos incluir aqui mais um case, opção 4. E aqui ele vai validar propriedades. Vamos só mudar a nossa opção aqui para o 4 e aqui para o 4 também, tá? Então a gente criou aqui esse objeto produto. E aí se eu quiser setar um valor para ele, produto, ponto, descrição, eu consigo definir aqui, né? Por exemplo, um hub USB. Beleza, consegui definir essa informação direto. A partir do meu objeto, eu consigo setar um valor para ele porque ele está como público. Eu vou usar só a descrição por enquanto. E aí, se eu quiser pegar esse valor de descrição do meu objeto, então eu vou ter aqui uma variável, uma string, né? Chamada descrição. E se eu acessar o objeto aqui, ó, produto.descrição, vírgula, eu consigo acessar essa informação. Ele também deixa. Estou usando o get para pegar esse valor e guardar aqui, tá? Então, esse public é o que permite eu fazer isso. Só que dependendo aí do que você estiver programando, desenvolvendo, pode ter alguns cenários em que não é bom você permitir isso, que você consiga fazer essas alterações direto. Por quê? Você constrói sua classe de domínio, você define as propriedades para ela e você define toda a regra de negócio que ele precisa validar. Só que se você permitir que ela possa ser alterada, esse objeto pode ter alguma propriedade dele alterada em qualquer outro momento, pode ser que em uma outra parte da aplicação utilize aquele objeto e sete um valor lá indevidamente, tá? Então, por exemplo, tem o preço. Então, a gente definiu aqui que o nosso produto ele tem um preço lá que eu defini inicial, 80. Tal. É o preço dele. E a minha aplicação tem que manter isso quando eu estiver processando no fluxo. Se tiver alguma parte da minha aplicação, por algum motivo, algum bug, ele chegue lá e ele altere isso indevidamente, eu não estou fazendo nenhum tratamento para isso. Eu permito. Posso colocar que seja 10. Né? Então ele está permitindo que eu faça alteração. Então, embora variáveis possam variar mesmo o valor, existe algum cenário que você tem que permitir que isso não aconteça, tá? Qual seria o melhor, então, caso aqui?
que eu conseguisse definir no tempo de construção desse objeto, definir os valores dele e depois eu não consegui fazer essa operação. Então é aí que entra o construtor, que a gente já viu, ele é parte da solução. Então tem o construtor, ele vai ser um método que tem o mesmo nome da nossa classe. E aqui eu vou passar os campos que eu preciso passar. Então, por exemplo, ID, vou ter a descrição e eu vou ter aqui também o meu preço. Passei aqui os valores, agora eu só vou setar eles aqui usando this para ajudar a identificar a propriedade que pertence ao meu objeto. ID, descrição e faltou o preço também, né? Passei aqui o valor para preço. Boa. Então, dessa forma eu garanto que eu só vou definir os valores. Olha, ele nem deixa, tá vendo? Ele está dando um erro. Porque ele não deixa mais eu criar o objeto sem informar os valores. Se eu quisesse ter uma opção, mas eu quero também poder criar o objeto aqui depois, sem parâmetros, então eu teria que ter um outro construtor sem nenhuma assinatura no método. Não, poderia ser um produto, e aqui dentro do parênteses não ia ter nenhuma propriedade, né? Nenhum campo ali passando. Aí ele ia deixar compilar. Mas eu quero forçar isso. Se eu vou ter um produto, preciso informar, paguei coisa demais, essas informações. Então aqui ele já daria erro, não. Eu preciso fazer isso. Beleza, esse é o primeiro ponto. Então a gente consegue resolver isso aqui. Então hub USB, né, que eu tinha criado, preço 80. Show. Agora se eu vier aqui e eu consigo obter o valor da descrição ainda, funcionando. Mas ó, ainda tem esse problema, eu tenho o preço e eu estou conseguindo mudar ele aqui, ó. Estou alterando ele para 10. Como é que eu faço para garantir que isso não vai ser alterado? Uma das formas vamos usar só o preço, tá? Como base. Eu crio, então, posso criar um atributo, double, vou chamar ele aqui de preço. E aí eu vou ter os meus métodos equivalentes aqui. No caso, eu não vou ter o set, que é o que permite eu setar o valor, eu vou ter apenas o get para ele, né? Só para esse cara. Então eu ia ter aqui meu atributo e aí eu ia criar o método para ele de retorno. Então eu criaria como o tipo dele é double, né? Então o retorno seria double. Eu teria um get preço. E aí ele vai retornar para mim o preço. Aí no meu construtor, quando ele estiver atribuindo aqui, ele vai setar para esse preço, né? Porque eu consigo tratar internamente aqui em termos de execução. E aí depois, ó, não tenho como acessar esse valor aqui. E aí eu não teria esse preço. Eu vou até comentar essa linha, Ctrl K, C. Então eu consigo poder acessar a descrição, o ID, beleza. Mas o preço, ó, agora eu deixei ele privado, um atributo, seto só aqui no construtor. E se eu quiser obter essa informação para usar na minha aplicação, eu tenho que usar o get. Mas não acesso mais ele direto. Ó. Ele não permite. Eu quero obter o valor do preço. Vamos criar aqui ó, uma variável, double preço. Produto ponto preço não existe mais. Aí eu vou ter o método getPreço. Então eu consigo definir ele de criação, obter esse dado e não deixa ele quebrar mais minha regra, furar aqui e alterar isso em qualquer outra parte da aplicação, tá? Então estou conseguindo cuidar disso. É um dos itens que a gente tem lá no DDD, lá de boa prática, que você pode colocar quando você estiver desenvolvendo. Essa é uma das formas de fazer, tá? Não é a única. Eu posso fazer aqui também, ao invés de eu pegar aqui, ó, criar esse método get, eu vou manter aqui, Ctrl+KU para tirar o comentário, tá? Ctrl+KC é o atalho para incluir, Ctrl+KU ele remove. Eu tenho o getSet normal aqui, posso manter aqui o preço, minha propriedade, só que eu vou remover esse set. A opção de fazer setar o valor, ele não vai permitir eu fazer mais, tá? Ó, vou compilar ele de novo. Ele só vai quebrar aqui porque ele não vai existir mais esse método, não. Mas vamos remover aqui. Eu vou só... Agora eu preciso usar o get, né? Eu vou usar só o preço mesmo. Consigo usar o get. Estou conseguindo buscar a informação do preço.
mas não posso setar ele. Então, dessa forma também atende, uso só o get, tá? Que mais? Tá, uma vez que eu defini isso, se a gente criar um outro método aqui, ó, por exemplo, atualizar, se eu pegar aqui o preço, vamos definir um valor aqui, e eu quero ajustar isso para valor, aí ele também, nesse cenário, não permitiria, porque quando eu coloco dessa forma o get, ele só vai permitir que eu faça isso quando eu estou instanciando, criando o meu objeto. Então depois eu não altero mais ele. Ele fica imutável, tá? Então você também tem que analisar, dependendo do que você estiver implementando, se esse cenário te atende. Porque se você tiver uma atualização para fazer, por exemplo, do preço aqui mesmo, ele teria que recalcular baseado no valor. Ele poderia, não externamente, eu não permito isso, mas se eu tiver um método aqui dentro, ele deveria poder alterar esse valor. Aí, então, para esse caso, aí você usaria com a primeira estratégia que eu defini, tá? Então, você cria lá o... Vamos fazer aqui. Você criaria o atributo como privado. E aí, quando eu fosse definir aqui, preço ele vai colocar para mim. E aí o preço aqui eu consigo manipular ele aqui dentro. Aí ele deixa eu fazer isso, deixando como privado, tá? Se eu usar aqui só o get, eu posso alterar ele apenas no momento que eu estou criando o objeto. Essa é a diferença entre você fazer explicitamente seu get set e você usar esse recurso aqui. Ele já tem o atalho, né, do get set pra gente. Beleza? Boa. A gente pode manter aqui essa classe produto a princípio aqui. Só para essa validação simples. Vamos fechar aqui tudo. Então a gente vai vir aqui no meu domínio. Vou ver aqui na entidade, em filme. Opa, abrir a exceção. Em filme, a gente vai ajustar isso, tá? Para que eu não consiga fazer essa alteração fora aqui, além dos meus construtores. Vai ser o único lugar onde eu vou permitir isso. Então, para simplificar para o nosso cenário, eu vou deixar só o get aqui, tá? Vou remover o set. E se eu olhar aqui meu construtor, consigo alterar ainda o ID, quando tiver, na verdade, setar o valor dele, né? Quando eu estou construindo o objeto. Se eu compilar ele aqui, dar um Ctrl Shift B, vamos ver se ele pegar algum local no projeto que ele está alterando, aí ele vai dar alguma falha aqui, né? Vamos ver. Produto, preço... tá. Isso aí é do que já estava, né? Essa alteração que a gente fez aqui. Vamos só deixar esse cara aqui. Vou remover esse do produto, só para a gente fechar essa parte do teste. Vou deixar o get aqui. Só para a gente ficar com aquele entendimento que a gente comentou, tá? Get preço. Que ele vai retornar o preço. LD, setou o campo, beleza. Então aqui, o que ele usa é o get preço. E setar ele não vai deixar mesmo setar o valor, né? Ele tava dando falha. Mas a aplicação principal lá, ó, tá com 0 falhas, está funcionando ainda, normal. Então a gente agora está impedindo que faça essas alterações, a não ser quando eu estou construindo o nosso objeto, tá bom? Beleza, então essa parte é isso para vocês entenderem um pouquinho do nível de visibilidade que eu consigo alterar aqui nos meus atributos e propriedades da classe. Então, só para complementar, se eu deixo ele como privado, aqui direto ó, na propriedade, por exemplo, o ID, ele não, meu código não deixa eu enxergar mais ele fora aqui, né? Meu ID, ó, ele nem é listado mais. Então, por isso que a propriedade geralmente não fica como privada, senão ela não vai poder ser acessada externamente aqui da classe. Se eu deixar ela como pública, eu vou enxergar.
E eu tenho também aqui o protegido, né? Protect. Vamos ver se ele consegue ver aqui o protegido. Fora, né, da classe, ó, produto. Ó, o ID ele também não deixa eu acessar essa informação. Foi pro campo ID que a gente definiu, né? É isso mesmo. E quando é que eu uso esse protegido? Quando eu tenho relação de herança, tá? Então eu tenho uma classe e eu quero que ela herde de uma outra aquelas informações. Então o protegido ele transita entre nessa relação de herança, tá? Vou criar um aqui, criar uma classe de exemplo, que é um produto base. Aí eu vou copiar aqui nessa minha produto. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar o ID. O ID é a descrição, tá? Só para a gente fazer algumas brincadeiras aqui, para a gente consolidar esse conceito. Ó. Tem o ID e a descrição. Então eu vou deixar o ID público e a descrição eu vou deixar como protegido. Certo? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, ó, na produto, e vou pedir para ela herdar dessa produto base. Tem que colocar 2 pontos, produto base, e ele vai passar isso por herança, né? Então o preço não tem, vai ser específico da classe produto, mas o ID e a descrição eu não vou criar eles aqui. Ó. Vou remover eles. E se eu compilar, vamos ver o que acontece aqui. Então meu código ele não deu falha, ele está rodando normal. Beleza, então ele não deu falha. E ele está entendendo ainda a descrição, tá vendo? Ele entende e eu consigo setar valores para ele. E o ID também. O ID é público, beleza. Agora o protegido, ó, ele enxerga dentro da minha classe que está herdando. Então ele passa por herança. Por isso que eu consigo acessar a descrição. Se eu alterar ele para privado, aí ele quebra. Aí ele fala, opa, ele tem um nível, né, de isolamento que eu não consigo acessar. Então eu uso o Protected nesse cenário, tá? De herança. Eu quero passar para minha classe, que as minhas classes filhas consigam herdar aquelas características, então eu crio como protegido. Beleza? Acho que é isso. Temos interno também. Tem esse aqui, ó, interno. É um pouquinho mais recente. E ele serve quando você quer definir que a sua classe, lá, o que você implementou, ela seja acessível apenas dentro do seu projeto. E aí, se você for usar essa biblioteca em outro local, o que for público eu consigo acessar, e o que for interno, específico, você está encapsulando dentro daquele projeto, tá? Aí você tem um nível aí de segurança que você não quer compartilhar essa parte do código com outro projeto, fica apenas naquele projeto específico, aí você usa o interno, tá? Mas aí são esses operadores, aí os níveis, né, de visibilidade que eu tenho, que eu posso usar aqui no .NET, tá? Então, para o nosso projeto aqui, a única coisa que eu alterei, a gente está tirando essa possibilidade de ser feita alguma alteração nessas propriedades ao decorrer do código. A gente só vai setar os valores quando eu estiver usando o meu construtor. Beleza? Fechou? Esse é o assunto que a gente vai estudar hoje. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amiguinhos e eu fui. Um abraço, até mais. Joia!